basicamente, a gente falou na aula passada, foi desses 3 itens aqui novos, né? A pleiotropia, que é o contrário da polialelia. Quando a polialelia eu tenho vários alelos de um gene, cada um gerando variações dessas características, né? Como é o caso dos 4 alelos que geram aquelas cores diferentes nos coelhos. A pleiotropia é diferente. Eu tenho um gene, um par de genes, né, 2 alelinhos, mas que quando o gene digamos assim, causador das coisas, esse gene causa várias características, ele não causa uma só. Tá? É o exemplo da síndrome de Marfan. Dá problema nos ossos, na formação das mãos, na altura. Pessoa que tem um gene para essa doença, ela vai manifestar várias características variadas. A gente viu o caso da interação gênica, que é o caso das cristas das galinhas, que é de acordo com a combinação dos genes que eu uso, eu posso ter um fenótipo assim ou um fenótipo assado. É uma questão, sim, de combinação. Você não tem uma dominância, um recessivo, já é uma lógica assim. De acordo com o par de genes que vai se apresentando, os pares, eu tenho uma característica de crista, de acordo com outros genes eu tenho outra, e na brincadeira toda a gente apresenta 4 tipos de características diferentes com as cristas das galinhas. E por último a gente viu a epistasia, que é assim, existem genes que eles inibem a ativação que outros genes causam. Melhor dizendo, existem genes que inibem a manifestação de outros genes. Tá? Só lembrando agora em figuras, né? Depois eu vou passar isso aqui por slide, para complementar o nosso slide lá, que não tem essa parte da matéria, e eu jogo no grupo lá. Então, ó, de acordo com a combinação dos genes, as cristas variadas que se apresentam. Aí nós temos o caso da epistasia, né? Que pode ser epistasia dominante e epistasia recessiva. O gene que faz a inibição dos outros genes, a gente chama de gene epistático. Tá? Quando o gene que causa essa inibição é o gene dominante, é epistasia dominante. Tá? Então, por exemplo, aqui um caso clássico de epistasia dominante. Tá? O gene Czão vai determinar a cor do indivíduo. Tá? Vai deixar o bichinho colorido. O Czinho vai deixar o indivíduo branco. Agora, o gene I e o seu alelo, seus alelos Izão e Zinho, só serve para atrapalhar ou não atrapalhar o gene C. Então, por exemplo, quando aparece o Izão é meu gene epistático, ou seja, ele vai inibir qualquer manifestação do cis. Então, se tiver um Izão, não manifesta cor nenhuma, tá? O Czão não vai deixar a galinha colorida e o Czinho já iria deixar a galinha branca. Então, o Izão deixa a galinha albina também. E o Izinho já é o cara que não vai influenciar na função do C. Ele é um cara que vai deixar o C neutro. Então, se fosse Izinho com Czinho, o Czinho também dá branca. Então, fica branco. Agora, se for Izinho com C, Czão, qualquer coisa, como o Czão domina sobre Czinho, qualquer coisa que vier aqui vai deixar uma galinha colorida. Tá? Um exercício de epistasia que a gente vai fazer daqui a pouco. O caso da epistasia recessiva é o inverso. É quando a gente tem o gene recessivo, determinado gene recessivo como gene epistático. Então, toda hora que ele aparece, ele atrapalha o outro. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o Czão vai dar cor preta. O gene Czão determina o pelo preto. Porém, ele interage com o azão, dá uma cor cinzentada. O Czinho é o cara que é epistático. Tá? E o gene azão vai dar cor branca. E o azinho não atrapalha nada. Então, resumo. Quando eu tenho o gene Czão,
ele vai fazer o indivíduo ter cor preta, tá? Porém, o que acontece? Se a gente tiver Czão e Azão, também o indivíduo vai ter uma cor, tá? Agora, se entrar o Czinho na história, o Czinho ele inibe qualquer manifestação dos As, tá? Então, ou seja, o meu gene epistático aqui é o gene Czinho. Esse exemplo ele é um pouco mais complexo, porque ele mistura interação gênica com epistasia, tá? O exemplo do livro aqui que a gente tem, ele é um exemplo mais sucinto. Deixa eu botar ali. (552) O exemplo que a gente tem no livro aqui é o caso da pelagem dos ratos, né? O Azão com Pzão vai dar pelagem castanha, o Azão vai dar pelagem preta, tá? Agora, pintou o Azinho, tá? O Azinho não deixa manifestação de nada acontecer, tá? E vem pelagem branca. O livro tem um outro exemplo aqui mais curioso, que é o caso da epistasia recessiva dupla. Ó, dupla epistasia recessiva. Ele vai existir, digamos assim, dois pares de genes, tá? Que quando eles ficam homozigotos, tá? Eles vão inibir o outro, tá? Vamos supor, você tem dois genes, né? Você tem tanto o E quanto o D. Agora, quando você tiver dois Dzinho na jogada, dois Ezinho, ele inibe o outro. Então, ela é mais fácil de acontecer ainda do que os outros casos, entendeu? É o caso da nossa surdez, tá? Ela é um caso que vem desse contexto. A pessoa, para nascer surda, ela precisa de ter dois genes Dzinho ou dois genes Ezinho. Aí eles funcionam como um par homozigoto epistático, ou seja, se tiver Dzinho, esse par é epistático em relação aos outros, assim como o Ezinho. Que é o que você pode ver. Tendo Dzinho ou tendo Ezinho, ou tendo os dois, o caboclo manifesta surdez, tá? Por exemplo, se eu cruzar dois indivíduos com esses genótipos aqui, olha a proporção de surdos que eu tenho. Das 16 opções, 7 vão vir com surdez. Tendência. É muito fácil. Muito mais fácil, tá? Esse é o caso da surdez de origem genética, tá? Que a surdez pode ser causada também por, né? Ó, fone é um dos principais vilões. E é coisa muito comum que a gente usa, né? Aqui, pessoal, nós temos uma comparação da proporção genotípica das leis de Mendel. Ou seja, se eu pegar, preste atenção, tá? Isso aqui é um assunto um pouquinho complexo. Se eu pegar lá na primeira lei de Mendel dois indivíduos heterozigotos e cruzá-los, cadê? Estão os genótipos aqui.
Se eu pegar dois indivíduos heterozigotos, deixa eu abrir isso no Paint, e cruzar eles, seria esses caboquinhos aqui, a gente vai ter, ó, vou cruzar um Vzão Vzinho com um Vzão Vzinho. E eu vou ter como resultado da minha proporção isso aqui, proporção de fenótipos, né? Vai nascer 25% Vzão Vzão, mais 50% Vzão Vzinho e mais 25% Vzinho Vzinho. De forma que eu consigo totalizar isso aqui de que forma? Das 4 opções que nascem, lembrando que Vzão Vzinho que é dobrado, dá 50%, a gente tem essa proporção de resultado, quando eu cruzo os dois heterozigotos ali. Então você consegue perceber o quê? Que do meu total de 100, né, 3/4 disso, que equivale a 75%, tem esse fenótipo dominante, que é amarelo, né, e 25% aqui o fenótipo recessivo, liso. Ou seja, 3/4 vem com essa característica, 75%, e 1/4 vem com isso. Então posso resumir a uma proporção assim, 3 por 1, sabe? Posso resumir essa história dessa forma, ou seja, das 4 opções, 3 vão vir com essa característica, para cada, ou melhor dizendo, para cada 3 filhos que tendem a nascer com essa característica dominante, tendem a vir um filho com a outra característica. Essa é a minha proporção. Quando eu agora faço um cruzamento com 2 heterozigotos aqui na segunda lei de Mendel, ó, um heterozigoto cruzado com o outro. Só que na segunda lei agora a gente está trabalhando com 2 características diferenciadas. A gente já adquire essa proporção. 9, aqui não dá para fazer porcentagem, senão fica um negócio muito quebrado, então fica na fração mesmo. Mas em resumo, das 16 opções que se nasce, eu tenho essa opção aqui, essa proporção de 9 por 3 por 3 por 1. Ou seja, dos filhos, a cada 9 filhos, digamos assim, é uma tendência, né, gente? É uma probabilidade. De 16 filhos, espera-se 9 com características dominantes tanto de um gene quanto de outro. 3 com características dominantes de um par de genes de outro recessiva. Os outros 3 com a lógica invertida, né? Que é recessivo passa a apresentar característica dominante e vice-versa. E 1 com a característica de ambos os genes recessivos. Então a minha proporção é 9, 3, 3, 1. Então só fazendo essa abordagem para a gente chegar no que a gente vai tratar aqui agora. Preciso saber se alguém tem dúvida em relação a isso que eu expliquei. Se alguém quer que eu explique de novo. Então tá bom. Vocês que mandam. Aqui o livro, o que ele faz, cara? Ele faz um comparativo das proporções quando eu cruzo 2 heterozigotos, tá? Nessas relações genéticas novas. Por exemplo, quando eu calculo lá 2 heterozigotos lá pela relação de interação genética ou interação gênica, que é aquelas das cristas das galinhas, eu vou obter a mesma proporção, igual a segunda lei de Mendel normal, que é 2, 3, 3, 1. Quando é uma epistasia recessiva, olha só como é que já muda tudo. 9, 3 e 4. Tá? Quando é uma epistasia dominante, ó,
12, 3 e 1. Isso aqui é uma coisa que não vou citar, porque é mais detalhado, não vamos abordar isso. E a epistasia dupla recessiva, olha só, 9 por 7. Nota que em ambos os casos a probabilidade está dentro de 16, né, opções. Só que a proporção de cada tipo de coisa vai mudando. Então, muitas vezes, a gente consegue identificar qual tipo de relação gênica está ocorrendo só por analisar a proporção das probabilidades dos filhos. Tá? Se é 9, 3, 3, 1. Se for 9, 3, 4, por exemplo, você já sabe que não está dentro da segunda lei clássica ali, que é 9, 3, 3, 1. Isso é só uma noção, tá, gente? E por fim, nós vamos ter aqui a herança quantitativa, tá? A herança quantitativa é bem interessante, cara. Ela, por exemplo, é o que determina a cor da nossa pele. Ela pode se chamar de herança poligênica e tudo mais. É muito simples. A gente tem um processo cumulativo entre os genes, não alelos. O que é isso? A nossa cor da pele é determinada por vários genes. De acordo com que cada gene dominante vai aparecendo, eu vou intensificando o fenótipo, tá? Por exemplo, ó, vamos pegar essa situação de gene quantitativo com o tamanho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso é uma fruta, um legume? Eu não entendi. Ah tá, altura de uma planta. Observa. A cada gene dominante que a planta apresenta no genótipo, esse gene faz o fenótipo dela, que no caso estudado aqui é a altura, aumentar. Se eu pegar uma planta que não tem nenhum dominante, ela chega a 100 centímetros. Se ela tem um só, ela chega a 110. Se ela tem dois, ela já aumenta mais. Se ela põe mais, tem mais. E assim vai. Aí você consegue notar que cada gene dominante que vai aparecendo, ele vai tendo um efeito aditivo no meu fenótipo, entendeu? No caso aqui, é de cada dominante equivale a 10 centímetros a mais no desenvolvimento da altura. Tá? A nossa cor, ela vai dentro desse contexto também. Tá? À medida que a gente vai acrescentando genes, tá? A gente vai intensificando a nossa pigmentação. Aí, galera, a gente tem um caso dos olhos. Aqui, ó, a questão da cor. Né? O branco, a pessoa que é branquinha, ela não tem nenhum gene dominante. E à medida que a gente vai escurecendo, a gente vai tendo esse acréscimo aqui. Eu, por exemplo, eu não sei se eu sou mulato escuro ou mulato médio. Que aqui já é o que a gente chama de moreno, né? Que é essas classes aqui intermediárias. Mas enfim. E você pode ver que o gene tem um efeito cumulativo também. Ó. À medida que ele vai aparecendo, a gente vai intensificando a cor, tá? Gente, então agora vamos entrar fazendo aí juntos uns exercícios dessas coisas aí, pra gente não ficar voando, tá? Então vamos começar aqui com a interação gênica. Em abóboras, os genes A e B não são alelos, lógico, né? A e B ele é diferente, interagem de tal forma que são produzidos três fenótipos. Quando separados os genes A e B,
quando separados, genes Azão e Bzão vão condicionar abóboras esféricas, tá? Juntos, o A e B faz a abóbora ser discoide. E o genótipo duplo homozigoto recessivo condiciona abóboras alongadas. Ou seja, se o indivíduo é Azão, Azinho, ou Azão, Azão e Bzinho, Bzinho, ou seja, só vai ter o A de dominante, vai ser esférica. Ou se ele tiver só o B de dominante, também vai ser esférica. Agora, quando eu pinto o A e o B junto, eles se interagem e já dão um fenótipo diferenciado, que é o discoide. Agora, quando é tudo piquititim, homozigoto, a gente já vai ter um fenótipo alongado, tá? A gente então está analisando o processo de interação gênica. Então, ó, no cruzamento de uma planta Azão, Azão, Bzão, Bzinho, contra a planta Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, dentre 40 plantas obtidas na primeira geração, quanto se esperam que sejam produzidas abóboras esféricas? Como que nós resolvemos isso? Vamos fazer juntos aqui. Ô, gente, todo mundo pronto para a gente começar a resolver? Ou alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Então tá bom. Porque esse mini teste agora já vai cair questões assim de resolver mesmo, tá? Eu vou bolar aí. Vou até dar menos questões. Então, ó, para início de conversa, nós estamos trabalhando com um par de genes ou dois pares de genes em cada indivíduo? Dois pares. Então, naturalmente, eu vou ter que abordar isso pela segunda lei de Mendel, tá? Então, nós vamos cruzar essa turma aqui. Primeiramente, eu tenho que, através do conceito de interação gênica, identificar o fenótipo desses pares. Ó, tem Azão na jogada e tem Bzão. Quando Azão e Bzão se aparecem juntos, quando eles estão juntos, os genes Azão e Bzão vão ter abóboras discordes. Então aqui eu tenho uma abóbora discorde. A outra também vai ser discorde. Tá? E agora vamos cruzar. Lembrando como é que a gente cruza isso. Eu pego os As com os As, usando o macete lá da segunda lei de Mendel, fazer os As de um com os As do outro. Aí vai dar Azão, 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 Azinho, Azão, Azão e Azão, Azinho. Aí eu posso resumir isso tudo, né, gente? Como? Resumindo, tá? Azão, Azão vai dar 2 quartos. E Azão, Azinho vai dar 2 quartos. Deixa eu ver esse. Tiverei esse com esse. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Tive isso, reuni os próximos, os iguais, tá isso aí. Agora vamos para o outro lado lá. A turma do B. Quem tá craque na genética já vê, ó, um heterozigoto com heterozigoto dá aquela proporção clássica da primeira lei de Mendel, né? Que é, vai dar Bzão, 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 Bzinho. Opa, eu peguei errado. Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho.
Aí, nosso resumo fica Bzão, 1/4. Bzão, 2/4, né? 2 iguais. Bzinho, 1/4. Ou seja, agora a gente entra recombinando essa turma aqui. Né? Eu pego essa parcela aqui, recombino com todos de lá. Eu pego essa e recombino com todos de lá. Então vamos lá. Isso com esse. A gente vai ter Azão, Bzão. 2/4 vezes 1/4 vai ser numerador multiplicado com numerador, denominador com denominador. A gente vai ter um total de 2/16. 2/16. Beleza. Depois esse aqui com os de baixo. Azão, Bzão. Um total de 2/4 com 2/4, 4/16. Depois Azão, Bzinho. 2/16 também. Aí seguindo o básico, vou pegar essa parcela de baixo com a de cima. Azão. Azinho. Bzão. 2/4 com 4 dá 2/16. Azinho, Bzão. 4/16. E por fim, Azinho, Bzinho. 2/16. Então, a questão quer saber, dentre 40 plantas obtidas, quantos esperam ser esféricas? As esféricas são as que vão ter ou A ou B. Então, ó, essa aqui tem os dois, não é esférica. Essa aqui não é esférica. Essa aqui é esférica. Então, ó, isso aqui é esférica. Vamos marcar. E essa aqui também vai ser esférica. Porque, afinal de contas, se tiver A e B, eles interagem, dão uma abóbora discorde. Se eles têm A ou B, dá abóbora esférica. E quando não tem nenhum dominante, é alongado. Então, eu quero as esféricas. Então, você pode ver, ó, onde as únicas que eu tenho só A ou só B. Quer dizer, só A é aqui. Então, eu vou ter uma proporção geral das esféricas que eu quero de 4/16 esféricas. Aí, galera, qual que é a jogada aqui? Eu tenho que saber transformar esse 4 em 16 em 40. Tá? Estabelecer essa proporção dentro do 40. Ó, supondo que eu tive 40 plantas como filho, qual que é a proporção que eu tenho de esféricas? Então você vai fazer o que aqui? O meu 40, você pode fazer uma regra de 3, né? Meus 40 filhos seria o meu total de filhos, que vai equivaler à minha proporção de 16. Tá? As esféricas que eu tenho tá 4. Então quantos filhos terei no total? Essa é uma das formas da gente resolver isso. Então a gente vai ter 40 vezes 4, vai dar 160 dividido por 16, vai dar 10.
Se você analisar, ó, se eu pegar 4 sobre 16 também, for simplificar, vai dar 1/4. 1/4 de 40 é 10. Tá? Aí. Alguma dúvida, pessoal? Deu para captar? Show de bola. Vamos pegar uma de epistasia. Vamos fazer aqui agora para a gente ganhar um tempo, tá? A pigmentação da plumagem da galinha condicionada por 2 pares de genes. Tá. O gene Czão faz a galinha ter cor. E o Czinho faz a galinha não ter cor nenhuma. Faz ela ser branca. O Izão é o meu gene epistático, né, que vai inibir a formação de pigmentos. E o Izinho é o neutro, né? Sempre você tem um epistático, você tem um neutro. De cara você vê que é uma epistasia dominante, porque esse cara é o que faz a inibição acontecer. Aí eu vou cruzar esses dois indivíduos aqui. Czão, Czinho, Izinho, Izinho, Czão, Czinho, Izão, Izinho. Quais os genótipos e fenótipos esperados? Ao cruzar, deixa eu ver. Aqui está num padrão de fora um pouco do costume de vocês. Vamos fazer no pente. Só que eu vou fazer mais rápido aqui para a gente acelerar. Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Czinho, Izinho, Izinho, cruzado com Czão, Czinho, Izão, Izinho. Quero saber qual a proporção de genótipos e fenótipos esperados desse cruzamento. Então, ó, fazendo aqui, já aplicando o macete de forma mais rápida, eu vou cruzar os Cs, né? Vou ter essa proporção aqui. Um quarto. 2 quartos aqui para os dois, né? Czão, Czinho. E 1/4 para o meu Czinho, Czinho. Cruzando a turma dos Is. Izinho, Izão. E vai dar também Izinho, Izinho. Izinho, Izão, Izinho, Izinho. Izinho, Izão, Izinho, Izinho. Então vai dar aqui uma proporção de 2 quartos para um, 2 quartos para outro. Já adiantado o cálculo. Pelo macete e tudo mais. Vou apagar esse aqui também, que ele se repete dentro de um quarto. Tá. Então, qual que vai ser meus genótipos e fenótipos esperados? Entra recombinando todo mundo. Da Czão, Czão, Izão, Izinho. Dois, 16. Czão, Czão, Izinho, Izinho. 2, 16. Já foi. Agora a gente tem Czão, Czinho, Izão, Izinho, 4, 16. Czão, Czinho, Izinho, Izinho, 4, 16. E fechando, Czinho, Czinho, Izão, Izinho, 2, 16. Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, 2, 16. Então tá aí todas as minhas proporções. Minhas proporções de genótipos esperados são essas. Tá? Que é os mesmos que a gente encontrou aqui, ó, 6. Agora, fenótipos. Você vai analisar. Aonde tem o Izão, ele inibe o Czão. Então, por exemplo, ó, aqui tem Izão? Tem, então vai dar branco. Aqui não tem Izão embaixo? Então vai dar colorido. Galinha colorida. Tem Izão? Branco.
não tem isão e tem Czão, que é o que faz ser colorido. Colorido. Embaixo tem isão, vai dar branco. E embaixo, cara, aqui, por exemplo, a gente não tem o... A gente não tem o isão, mas também não tem o Czão, que faz ser colorido. O Czinho vai ser branco também. Então vai ser branco. Então, analisando isso tudo, somando essa análise, qual a proporção que a gente vai esperar aqui? Ó, branco eu tenho 2 com 4, 6 com 4, 10. Opa! 2 com 4, 6. Com mais 4 desses dois aqui deu 10. Tá? 10 sobre 16. Branco. E colorido a gente tem um total de 6 sobre 16. Aí, galera, ó, é o mesmo resultado aqui. Só ficar ligado que o que? Rolou uma simplificação, né? Simplificado por 2 dá 5 sobre 8 e 3 sobre 8. São esses tipos de questões que eu vou passar no nosso mini teste. Beleza? É aplicar o macete e depois entra a análise ali da relação entre os itens. Beleza, galera? Alguma dúvida?